Na região centro-oeste e grande parte dos estados do Paraná e São Paulo, a produção de grãos baseia-se na sucessão soja-milho. A soja é cultivada no verão e o milho no outono e inverno, denominado milho safrinha, que cada vez mais aumenta sua importância no cenário nacional, quase totalizando a produção de milho em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No entanto, a maioria das lavouras dessa sucessão apresenta baixa cobertura de solo com palha, deixando o solo vulnerável à erosão. O cultivo de milho consorciado com uma espécie forrageira, como a braquiária ou pânico, é importante oportunidade para proteger o solo pelo máximo de tempo possível, garantindo maiores produtividades da soja e do milho safrinha em sucessão. O primeiro ano a colheita do milho decepcionou, que nós tivemos uma perca de 12%. Em compensação, a soja rendeu 18% a mais. No segundo ano, a colheita do milho já respondeu positivo com 4% e a soja também com 5% a mais. Além disso, a massa verde na lavoura, após a colheita do milho safrinha, estimula o agricultor a utilizar essa forrageira na alimentação de animais, justamente num período de baixa oferta de pasto nos campos de pecuária. Implantação do consórcio milho-braquiária. O consórcio milho-braquiária pode ser implantado tanto no verão quanto no outono e inverno. A disponibilidade de água, luz solar e de temperatura aumentam com a evolução do cultivo no verão e diminuem na safrinha. Dessa forma, a produção de massa será menor na safrinha e a competição entre as espécies será maior. Nesse caso, diferentes arranjos de plantas devem ser utilizados, com maiores populações tanto de milho quanto de braquiária no verão e menores na safrinha. Em condições de safrinha, a época de semeadura interfere na produtividade, tanto do milho quanto da forrageira, sendo indicado implantar o consórcio na época indicada para milho. O milho deve ser semeado como se fosse cultivo solteiro, em sua respectiva estação de cultivo. No entanto, para a semeadura da braquiária, vários métodos de implantação podem ser utilizados, preconizando sementes de alta pureza e germinação, a fim de evitar plantas indesejáveis e pragas na lavoura. As sementes de braquiária são adquiridas no mês de agosto e setembro. Cada técnico da cooperativa acompanha seus grupos de produtores da implantação da braquiária até a colheita. Para consórcio em condições de safrinha, a braquiária rusisiensis se destaca pela excelente cobertura do solo e facilidade para dessecação. No entanto, outras espécies forrageiras podem ser utilizadas. Braquiária brisanta com as cultivares Manandu, Charaés e Piatã. E Braquiária decumbens, Panicum, com as cultivares Aruana, Tanzânia, Maasai e Mombasa, observadas as particularidades de manejo para cada cultivar e objetivos do consórcio. A profundidade de semeadura do milho e do capim deve estar em torno de 4 centímetros, visto que uma semeadura muito superficial torna as plantas vulneráveis a períodos iniciais de estiagem, podendo dificultar a boa formação do consórcio. O método da linha intercalar. O consórcio com linha intercalar é um método que pode ser realizado com a mesma semeadora utilizada para plantio de soja, ajustando-a para a semeadura de uma linha de milho e outra de braquiária. Na linha do milho, utiliza-se um disco para semear milho, e na linha da braquiária, um disco para semear sorgo, contendo uma fileira de furos de 4,5 a 5 milímetros de diâmetro. Para tirar o problema da linha louca, a gente coloca um cano na lateral da plantadeira com uma chapinha defletora regulada para cair em torno de 20% a mais que as linhas plantadas. A adubação deve ser realizada apenas na linha do milho, o que diminui a competição entre as duas espécies, tornando assim desnecessário aplicar herbicida para a supressão da braquiária, que deve ser ajustada pela sua menor população de plantas. Após a colheita do milho safrinha, é importante o pastejo por animais, para facilitar a entrada de luz e, consequentemente, melhorar a rebrota da forrageira. Ajustada a época do ano e a quantidade de massa, quanto mais tarde for realizada a dessecação da forrageira, melhor será a eficiência do herbicida dessecante e melhor o retorno da soja e milho safrinha em sucessão. Nós constatamos uma melhoria da agregação do solo com as plantas forrageiras e também redução de plantas daninhas, tanto no milho safrinha quanto na soja em sucessão.
Isto, junto com outros benefícios do sistema de consórcio, leva ao aumento da produtividade da soja e também um ponto importantíssimo, melhoria do lucro para o agricultor. É importante destacar que, por se tratar de um sistema relativamente novo, a implantação e o manejo do consórcio milho braquiária requerem acompanhamento técnico, além de seguir os critérios indicados pela pesquisa e observar novos ajustes necessários na tecnologia, a fim de maximizar seus resultados no sistema de produção e preservar os recursos naturais em benefício do meio ambiente e da sociedade. Tanzânia, Maasai e Mombasa. Observadas as particularidades de manejo para cada cultivar e objetivos do consórcio. A profundidade de semeadura do milho e do capim deve estar em torno de 4 centímetros, visto que uma semeadura muito superficial torna as plantas vulneráveis a períodos iniciais de estiagem, podendo dificultar a boa formação do consórcio. O método da linha intercalar. O consórcio com linha intercalar é um método que pode ser realizado com a mesma semeadora utilizada para plantio de soja, ajustando-a para a semeadura de uma linha de milho e outra de braquiária. Na linha do milho, utiliza-se um disco para semear milho, e na linha da braquiária, um disco para semear sorgo, contendo uma fileira de furos de 4,5 a 5 milímetros de diâmetro. Para tirar o problema da linha louca, a gente coloca um cano na lateral da plantadeira com uma chapinha defletora regulada para cair em tanto do milho quanto da forrageira, sendo indicado implantar o consórcio na época indicada para milho. O milho deve ser semeado como se fosse cultivo solteiro, em sua respectiva estação de cultivo. No entanto, para a semeadura da braquiária, vários métodos de implantação podem ser utilizados, preconizando sementes de alta pureza e germinação, a fim de evitar plantas indesejáveis e pragas na lavoura. As sementes de braquiária são adquiridas no mês de agosto e setembro. Cada técnico da cooperativa acompanha os grupos de produtores da implantação da braquiária até a colheita. Para consórcio em condições de safrinha, a braquiária ruziziensis se destaca pela excelente cobertura do solo e facilidade para dessecação. No entanto, outras espécies forrageiras podem ser utilizadas. Braquiária brisanta com as cultivares Manandu, Charaés e Piatã. E Braquiária decumbens, Panicum, com as cultivares Aruana. Na região centro-oeste e grande parte dos estados do Paraná e São Paulo, a produção de grãos baseia-se na sucessão soja-milho. A soja é cultivada no verão e o milho no outono e inverno, denominado milho safrinha, que cada vez mais aumenta sua importância no cenário nacional, quase totalizando a produção de milho em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No entanto, a maioria das lavouras dessa sucessão apresenta baixa cobertura de solo com palha, deixando o solo vulnerável à erosão. O cultivo de milho consorciado com uma espécie forrageira, como a braquiária ou Panicum, é importante oportunidade para proteger o solo pelo máximo de tempo possível, garantindo maiores produtividades da soja e do milho safrinha em sucessão. No primeiro ano, a colheita do milho decepcionou, que nós tivemos uma perca de 12%. Mas, em compensação, a soja rendeu 18% a mais. No segundo ano, a colheita do milho já respondeu positivo com 4% e a soja também com 5% a mais. Além disso, a massa verde na lavoura, após a colheita do milho safrinha, estimula o agricultor a utilizar essa forrageira na alimentação de animais, justamente num período de baixa oferta de pasto nos campos de pecuária. Implantação do consórcio milho braquiária.
O consórcio milho braquiária pode ser implantado tanto no verão quanto no outono e inverno. A disponibilidade de água, luz solar e de temperatura aumentam com a evolução do cultivo no verão e diminuem na safrinha. Dessa forma, a produção de massa será menor na safrinha e a competição entre as espécies será maior. Nesse caso, diferentes arranjos de plantas devem ser utilizados, com maiores populações tanto de milho quanto de braquiária no verão e menores na safrinha. Em condições de safrinha, a época de semeadura interfere na produtividade. Em torno de 20% a mais que as linhas plantadas. A adubação deve ser realizada apenas na linha do milho, o que diminui a competição entre as duas espécies, tornando assim desnecessário aplicar herbicida para a supressão da braquiária, que deve ser ajustada pela sua menor população de plantas. Após a colheita do milho safrinha, é importante o pastejo por animais, para facilitar a entrada de luz e, consequentemente, melhorar a rebrota da forrageira. Ajustada a época do ano e a quantidade de massa, quanto mais tarde for realizada a dessecação da forrageira, melhor será a eficiência do herbicida dessecante e melhor o retorno da soja e milho safrinha em sucessão. Nós constatamos uma melhoria da agregação do solo com as plantas forrageiras e também redução de plantas daninhas, tanto no milho safrinha quanto na soja em sucessão. Isto, junto com outros benefícios do sistema de consórcio, leva ao